Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e estou aqui hoje com os meus co-apresentadores, João Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Primeiro vamos ao Canadá, como de costume. Gui, como é que você está hoje nesse nosso sexto episódio? Alô, pessoal. Boa noite, Miguel. Boa noite, João. E bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte, seja lá onde vocês nos estiverem escutando hoje, nesse mundo mundial. É mais uma vez um prazer enorme estar aqui. Vamos lá, vamos nessa, fazer um tema bem legal. Alô, caro ouvinte, tudo bem? Aqui quem fala é o João, espero que todos estejam bem. Vamos por mais uma aí. Obrigado, Miguel, obrigado, Gui, por me terem aqui mais uma vez. E vamos agora para o nosso sexto episódio. Miguel, a palavra está com você. Muito obrigado, João. Obrigado, Gui. Hoje nós temos um episódio que eu particularmente estava esperando um tempo para gravar. É um episódio que eu tenho grande afinidade, gosto muito do tema. Espero que vocês possam curtir, usufruir também. Nós vamos falar hoje, sem mais delongas, da carreira do Muhammad Ali e também sobre a sua vida no geral, né? Como esse grande esportista, como esse grande ser humano, inclusive, esse grande cidadão teve uma carreira brilhante, né? Como pugilista, mas também teve grande, enorme impacto no campo da luta pelos direitos civis. Foi muito participativo do movimento pela luta dos direitos civis dos Estados Unidos nos anos 60 e anos 70. Então, sem mais delongas, passando para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Entrando então no nosso primeiro bloco, o Kick-Off. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Entrando aqui, como já falei, né, no nosso episódio sobre o multicampeão Muhammad Ali, além de grande pugilista, um ótimo, para quem não sabe, que pugilista é o termo utilizado para descrever, né, o lutador de boxe. Assim como nós sempre aqui no Boleiros de Humanas usamos as terminologias certas, um palavreado escorreito, não é? O Gui chamou os tênis mesistas de jogadores de ping-pong, mas tudo bem, ficamos por essas mesmo. O grande pugilista nós tentamos. Só uma intervenção aqui. Uma das frases que eu mais gosto desse podcast foi quando o Miguel falou no episódio do ping-pong que ping-pong é o que você joga com seu tio no churrasco. É isso aí. E tênis de mesa é o que o Hugo Oyama tem várias medalhas pan-americanas. Lembrando que eu sou grande fã do tênis mesista Hugo Oyama. Passando então de vez agora no kickoff, feita essa ressalva aqui sobre a importância de usar os termos corretos para descrever os esportes. Temos aqui, né, a história do Muhammad Ali. A maioria, imagino, deve conhecer a figura do Muhammad Ali como grande multicampeão com um cartel de 56 vitórias, apenas 5 derrotas, inúmeras lutas amadoras, medalhista olímpico nas Olimpíadas de Roma de 1960, mas o que talvez alguns não saibam é que o Muhammad Ali também foi um ícone do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O movimento, né, que iniciou lá pelos anos 1940, colocam os historiadores, passando os anos 50, mas engatando a marcha, eu acho que de vez nos anos 60 e 70, e o Muhammad Ali foi importantíssimo nessa luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, sendo considerado um ícone protagonista nesse campo. Nas palavras, até temos uma citação aqui do professor de estudos afro-americanos da Universidade do Estado da Geórgia, nos Estados Unidos, Maurice J. Hobson. Ali emergiu como um campeão mundial carismático. Usou dessa plataforma para apresentar um estilo de coragem distinto ao negro do sul dos Estados Unidos, que acabou por incentivar a luta de milhares de negros marginalizados por todo o mundo.
assim, é fácil, né, perceber como Muhammad Ali invocou esse espírito de luta nos anos 60. A gente vai falar um pouco sobre como, né, o Muhammad Ali foi distintivamente um personagem que lutava contra o establishment, contra esse campo político nos Estados Unidos que era tão polarizado, tinha uma segregação forte que o Muhammad Ali fez, tomou a luta para si próprio e foi um player bastante vocal nessa área. A gente vê, né, várias vezes alguns esportistas que não têm tanta vocação política, não participam, não dão entrevistas, não compram essa briga. A gente falou, inclusive, né, no episódio passado sobre se era o papel do esportista, do esporte no geral, conversar com a política, com a história, e nós vamos ver aqui como Muhammad Ali fez justamente isso, não é mesmo, Gui? Exatamente, Miguel. É bem isso que você falou ele mesmo, ele é uma figura extremamente polarizante, uma figura que teve momentos bem distintos na carreira, de amor e ódio, realmente. Era exatamente isso, parecia um pendão. Uma hora as pessoas odiavam ele, outras horas as pessoas amavam ele, principalmente pela polêmica durante a Guerra do Vietnã, mas depois a sua proeza atlética realmente fez com que todos amassem ele como boxeador extremamente carismático que era. Justamente. Então agora só passando um pouco, vamos fazer uma timeline rápida, que acho que é sempre importante ter essa noção dos eventos. Muhammad Ali nasceu em Louisville, capital do estado do Kentucky, no centro-sul dos Estados Unidos, no dia 17 de janeiro de 1942. Naquela época ele não chamava Muhammad Ali. Outro fato importante para quem não sabe, Muhammad Ali nasceu, né, o nome de batismo dele foi Cassius Marcellus Clay Jr. E teve o Cassius Clay naquela época, como era conhecido, teve a sua trajetória esportiva intrinsecamente atrelada à política e principalmente à luta das minorias de pronto. O Muhammad Ali nasceu, né, Cassius Clay, na verdade, e um ano após a criação da Fair Employment Practices Commission, em 1941. E para quem conhece a comissão que eu estou me referindo, ela era voltada para diminuir práticas discriminatórias nas contratações federais executadas pelo governo, né? Isso foi uma medida do governo do FDR, né, o Franklin Delano Roosevelt, e foi um início, né, como eu falei, o movimento dos direitos civis iniciou de leve, assim, de forma paulatina nos anos 1940 e foi partindo com algumas conquistas, que nós vamos ver, até conquistar de fato os direitos igualitários e acabar, ao menos na teoria, né, nós sabemos que existe grande distinção até hoje nos Estados Unidos, bem como no mundo, com a segregação entre brancos e negros em território americano. Partindo mais para frente, a primeira luta do Cassius Clay foi em 1954. O Cassius Clay, na época, começou a treinar boxe após ter a sua bicicleta assaltada. Então dá para você perceber como o Muhammad Ali teve, assim, ele é de um passado, de um background, assim, dos subúrbios, né, de fato, de Louisville. Ele teve na sua vida a presença do crime, foi algo que tocou ele, né? Ele entra no boxe por causa de um assalto que ele sofreu, e é até interessante parar para pensar aqui que o primeiro treinador dele foi um policial, o agente policial Joey Morton, que também treinou outro campeão mundial, o Jimmy Ellis. Foi o primeiro treinador de Muhammad Ali. Naquela época, como já toquei aqui, era a época da segregação forte nos Estados Unidos, 1950, então não eram todas as academias em Louisville, uma cidade do centro-sul, né, no Kentucky, que aceitavam esse treinamento de boxeadores negros e brancos na mesma academia. Eram somente algumas academias, e a Columbia Gym, que foi aonde Muhammad Ali começou a treinar, que hoje em dia faz parte do complexo esportivo da Universidade Spalding, era uma das únicas academias que aceitavam os treinos integrados.
E em apenas 6 semanas de treino, o Muhammad Ali já venceu a sua primeira luta, obviamente amadora naquela época. Em 1954, o Muhammad Ali ainda não era formado, não poderia integrar as lutas profissionais. Então, assim, você pode ver como o Muhammad Ali, desde pronto, teve, né, essa presença da segregação. Ele morava em Louisville, uma cidade do sul dos Estados Unidos. Ele pôde vivenciar essa diferença que existia no tratamento. E ele sempre falou que essa figura, né, do treinador dele, o Joey Morton, o agente policial, que também era grande defensor dos direitos civis dos negros, apoiou o Muhammad Ali, que foi importantíssimo, né, no advento dessa carreira vitoriosa dele. E em 1954, vale aqui outra ressalva, é o mesmo ano onde temos o julgamento do caso Brown versus Board of Education, né, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que é um leading case, né, para quem não sabe, é um caso paradigmático que determinou o término, ao menos em teoria, né, de novo, da segregação nas escolas públicas nos Estados Unidos. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, né, tínhamos a segregação, onde teríamos umas escolas baseadas nas etnias, né, uma segregação onde as escolas de brancos, existiam escolas para brancos e escolas para negros. E após essa decisão da Suprema Corte americana, foi julgado que escolas segregadas por etnias eram inconstitucionais de forma inerente, né? Independente da qualidade dessas, se elas forem idôneas ou não, não era constitucional nos olhos da Suprema Corte. Aliás, não é, né, nos olhos da Suprema Corte constitucional que haja essa segregação entre as escolas. E tudo isso ocorrendo, né, conforme o Muhammad Ali ia crescendo e iniciando a sua trajetória no boxe. Em 1955, nós temos o boicote da Rosa Parks, né, o boicote de Montgomery, no Alabama, onde também devem conhecer a história da Rosa Parks, que se recusou a doar, né, a dar o seu assento na frente do ônibus para um indivíduo branco. Ela sentou na frente e com isso houve o boicote, né, em Montgomery do transporte público. E após outra decisão paradigmática da Suprema Corte americana, dessa vez o leading case Broder versus Gale, esse também julgou as leis de segregação no transporte público do Alabama como inconstitucionais. Então você pode ver, né, que nos anos 50, como eu ia falando, houve, né, esse advento dessa luta mais empoderada, né, para empoderar, para conquistar, na verdade, os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E o Muhammad Ali ia crescendo, iniciando a sua trajetória no boxe nesse ambiente. Já em 1959, o Muhammad Ali vence o tradicionalíssimo torneio nacional das luvas de ouro, o Golden Gloves, que junta os campeões amadores regionais e eles competem pelo título nacional, título conquistado em Chicago, onde o Muhammad Ali também venceu o título nacional na categoria meio pesado da União Atlética Amadora. Os 2 títulos ele chegou a vencer no ano seguinte. Já em 1960, o Muhammad Ali foi competir nas Olimpíadas de Roma, não foi, Gui? Qual foi o resultado disso? Vocês aí que não conhecem a história, eu já falei que ele foi medalhista olímpico, mas não tinha outra, né? O menino que já tinha ganhado todos esses torneios amadores, vinha forte, também venceu as Olimpíadas de Roma, não foi, Gui? Exatamente, um fato meio interessante e curioso dessas Olimpíadas de 1960 foi que o Muhammad Ali tinha medo de voar de avião. Ele que era tão já vencedor nos ringues, já tinha esse medo, realmente medo de voar de avião, que não era tão comum. Nos anos 1960, a aviação civil estava começando a se expandir, estava começando a se tornar mais comum voar, porque antigamente, claro, era muito mais normal, se você precisasse atravessar o Atlântico, fizesse isso de navio. Então ele teve que conquistar esse medo de voar em 1960, quando ele saiu da sua Kentucky para ir para a Itália, as Olimpíadas, onde ele se sagrou realmente campeão nas Olimpíadas de 1960 em Roma, conquistando a medalha de ouro no ringue, não foi, Miguel? Justamente, o Muhammad Ali foi medalhista de ouro e gostei aqui, o Gui, eu fiz essa passagem de bola para ele. A gente tem, para quem vocês não sabem, né, um documento onde a gente vai se organizando
eu até deixei uma frase pronta, com uma piadinha ótima, infame aqui. Para alçar novos voos, Muhammad Ali teve que bater o seu medo de avião. O Gui escolheu não usar essa frase, então gostaria de deixar isso aqui registrado. Mas enfim, é justamente isso. Muhammad Ali tinha medo de voar, ele foi a Roma e venceu as Olimpíadas de Verão de Roma de 1960. Assim, ele fez a transição para o boxe profissional em sua primeira luta profissional em 29 de outubro de 1960, bateu Tani Hunsaker, vencido após uma decisão. E agora, só para terminar aqui o nosso kickoff, vamos falar que até 1963 o cartel de Ali era de 19 vitórias e 0 derrotas, sendo que nessas 19 vitórias, 15 eram nocautes. Ou seja, em 3 anos, após essa transição, o jovem Muhammad Ali, à época ainda Cassius Clay, já amontoava um cartel poderoso. Em 1963, voltando agora esse paralelo que a gente vai fazendo com o movimento, a luta pelos direitos civis, foi o ano em que o pastor Martin Luther King Jr. proferiu o seu discurso famoso, célebre, do Eu Tenho um Sonho, no Lincoln Memorial, em Washington, D.C., no dia 28 de agosto de 1963, para milhares de espectadores. O título mundial de Muhammad Ali veio em uma luta atemporal, no entanto, contra Sonny Liston em Miami Beach em 1964. Apesar do histórico, o cartel é repleto de vitórias, como já falei, Cassius Clay, Muhammad Ali, era o grande azarão. Jovem, de 22 anos, Liston era considerado mais forte, mais centrado e poderoso. Winston era de fato um bad boy para a época, ele tinha umas ligações à máfia, era considerado de fato uma presença temida no ringue. Houve então uma grande antecipação, Muhammad Ali sempre com seu caráter desafiador, para quem já viu as entrevistas dele sabe que ele gosta de invocar, Muhammad Ali era um show à parte também, sempre. E na hora da encarada clássica também, ele transformou as frases utilizadas que Muhammad Ali, o Cassius Clay, transformou aquilo num circo. O jovem que estava tentando tirar o trono do Sonny Liston foi lá e estava basicamente atordoando o grande campeão. E foi justamente isso. Apesar do Cassius Clay ser o grande azarão, ele venceu a luta por ser simplesmente mais rápido. A vitória ocorreu em 7 rounds, em um nocaute técnico, e foi aí que, após ele se mover rápido, o Liston de fato era mais forte, mas o Muhammad Ali era muito rápido. Foi aí que ele proferiu a frase icônica, vários devem conhecer essa frase do Muhammad Ali: voe como uma borboleta, ferroe como uma abelha, que era justamente isso, a tática, a técnica que ele usava para vencer as suas lutas. O Muhammad Ali se movimentava, esquivava e proferia os golpes precisos para vencer a luta. E nesse mesmo ano, 1964, que Muhammad Ali conquistou o tão desejado cinturão dos pesos pesados no boxe, apenas com 22 anos, foi o ano que houve o atentado do grupo extremista Ku Klux Klan a uma igreja em Birmingham, no Alabama, que após culminar na morte de mais de 20 pessoas, houve a promulgação do Civil Rights Act, diploma que tornou ilegal qualquer discriminação lastreada na etnia, religião, gênero ou nacionalidade nos Estados Unidos. Então podemos ver que toda essa trajetória do Muhammad Ali, desde seu nascimento em 1942 até o seu primeiro título em 1964, ocorreu de forma paralela com o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Então é inteligível como Muhammad Ali, vindo de uma cidade do sul dos Estados Unidos, onde havia a segregação, treinou em uma das poucas academias onde era permitido o treino integral de negros, vivenciando tudo isso, as palavras do pastor Martin Luther King Jr., é fácil, é até palpável compreender como Muhammad Ali foi impactado por isso, e agora adiante, vamos ver no próximo bloco, como ele externalizou toda essa influência e passou de fato a ser não só um mero campeão,
mas também um grande cidadão. Sem mais delongas, vamos ao Toco e Me Voe. Bem-vindos de volta ao podcast Boleiros de Humanas, agora passando para o bloco Toco e Me Voe. E lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E hoje no nosso Toco e Me Voe vamos falar sobre como o Muhammad Ali se converteu ao Islã, sobre a sua resistência à Guerra do Vietnã, a sua volta aos ringues e a reconquista do título mundial. Então, começando de pronto, muitas pessoas se perguntam por que Muhammad Ali se tornou parte da religião islâmica. Porque ele nasceu católico, chegou a ser batizado, então era realmente, participava da Igreja Católica. Mas sua conversão ao Islã começou com a sua aproximação à chamada Nation of Islam, ou Nação do Islã. E essa Nação do Islã é um movimento e organização afro-americana que foi fundado em 1930. Essa organização é conhecida pelos seus ensinamentos que combinam elementos do Islã tradicional com ideias do nacionalismo negro. E essa Nação do Islã também promove unidade racial e autoajuda para seus membros, mantendo um rigoroso código de disciplina entre eles. Então isso é só uma explicaçãozinha rápida do que foi, do que é, na verdade, a Nação do Islã, porque ela é bem mais complexa que isso, mas isso é só para vocês terem uma ideia do que é. Se vocês querem aprender mais, por favor, pesquisem. Então, por começar a se identificar com os ideais dessa Nação do Islã e por se aproximar ao líder dessa organização, Ali resolveu se converter ao Islã e anunciou sua conversão publicamente em 1965. Mas ele já era parte, ou seja, filiado à Nação do Islã desde 1961. E foi por isso que ele mudou seu nome de Cassius Clay para primeiro Cassius X, ou seja, Cassius X, como Malcolm X, e depois somente para Muhammad Ali. Então, na verdade, ele teve 3 nomes. A transição de Cassius Clay para Muhammad Ali também se chamou por um tempo de Cassius X. Mas é também importante ressaltar que em 1976... Por favor, aqui, isso aqui não é nem um adendo, é mais um comentário. Você sabe me dizer por que, né, alguns, né, uma boa parte dos integrantes da Nação do Islã utilizavam esse sobrenome, essa alcunha XX, como Malcolm X, Cassius X? Por quê? Então, isso é uma história interessante, depois busquem, tem uma entrevista muito, muito boa do Malcolm X, onde ele fala sobre isso, que esse sobrenome, na verdade, seria uma referência ao sobrenome que foi talhado dele, né, da sua família, porque o Malcolm X falava, né, que ele foi tirado de sua verdadeira família, a sua família foi tirada da África, trazida, né, aos Estados Unidos para ingressar, né, na escravatura, né, foram escravos, e os seus antepassados não tinham mais o seu nome de verdade. Muitos escravos americanos receberam, né, o sobrenome dos senhores que haviam os comprado. Assim, existem vários, né, uma boa parte dos afrodescendentes dos Estados Unidos não sabem de fato os seus verdadeiros sobrenomes. E o Malcolm X fala isso nessa entrevista. Ele fala que o X é um fator desconhecido. Isso seria a referência a esse sobrenome, né, a essa incógnita que a escravidão deixou para tantos negros nos Estados Unidos. Exatamente, Miguel. Boa intervenção. Mas só continuando, é importante ressaltar que em 1976 o Muhammad Ali deixou a Nação do Islã e virou o muçulmano da vertente Sunni, depois de ter tido discordâncias espirituais com a Nação do Islã. Então, é para você ver que a Nação do Islã não era exatamente muçulmana. Era uma espécie de Islã misturado com o nacionalismo negro. Então, por isso que tinha esses... Por isso que depois ele saindo da Nação do Islã, ele virou muçulmano da vertente Sunni, como eu disse antes. Mas depois tivemos todo o processo dele e
não indo para a Guerra do Vietnã, não foi, João? Como foi essa história? Isso mesmo, Gui. Em 1967, Ali foi chamado para servir as Forças Armadas dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, como todos sabem. Mas, claro, ele se recusou, dizendo que, como um muçulmano, ele não poderia lutar uma guerra não chamada por Allah. Ali, então, se declarou um objetor de consciência. Agora ouvimos a voz de Ali sobre seus sentimentos relacionados à Guerra do Vietnã. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality, raped and killed my mother and father. What, I'm going to shoot them for what? How can I go shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? No mesmo dia que Ali se recusou a servir todas as confederações de boxe dos Estados Unidos, retiraram sua licença de atleta profissional, o impedindo de participar do esporte. Ademais, por se rejeitar a lutar, Ali cometia um grave crime e foi condenado a 5 anos de cadeia em um julgamento em 1967. Julgamento esse que durou somente 21 minutos. Porém, Ali recorreu diversas vezes até chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos em 1971. Importante ressaltar que ele não pôde praticar boxe profissionalmente durante todo esse período. Na Suprema Corte, a sentença de Ali foi revertida de forma unânime, 8-0. Isso porque a Corte entendeu que não havia motivos corretos para rejeitar o status de Ali como objetor de consciência. E o que aconteceu depois do julgamento, Gui? Você pode nos falar? Assim, exatamente. Só queria fazer ressaltar, na verdade, para quem não sabe, que um objetor de consciência, um termo meio esquisito, vem do inglês conscientious objector, algo assim, que quer dizer basicamente alguém que, por motivos de ser pacifista, por exemplo, ou anti-militar, não vai participar de conflito armado, como numa guerra, por ser um pacifista e não acreditar naquele conflito, ser contra aquele conflito. Mas geralmente isso você tem que fazer alguma outra coisa, ou seja, talvez ter um cargo público, voluntário, talvez numa fábrica, mas sim, isso que é um objetor de consciência. Mas isso mesmo, João explicou exatamente isso, belo resumo. E foi depois desse julgamento da Suprema Corte, só depois de 3 anos, esse julgamento da Suprema Corte foi em 71 e ele foi condenado em 67. Então, depois desses 3 anos, as confederações de boxe dos diversos estados americanos novamente concederam a licença de atleta profissional de boxe para o Ali. Isso fez, como eu disse, que ele pudesse voltar ao ringue depois de 3 anos parado. E na sua volta às lutas, Ali enfrentou Joe Frazier. E essa luta foi chamada de a luta do século, devido à animação geral com a volta de Ali e pelo fato de que ambos os boxeadores nunca haviam perdido uma luta profissional. Então eram ambos undefeated. E foi sim, essa foi sim uma grande luta, fazendo jus a toda essa animação em volta dela. Com Ali sendo nocauteado no 15º round, mas se levantando novamente depois de 3 segundos. Mas mesmo assim, Ali perdeu o confronto por decisão unânime dos jurados e dessa maneira sofreu sua primeira derrota profissional. E depois dessa sua volta aos rings, tivemos outras 2... Ele lutou várias vezes, obviamente, mas tiveram outras 2 lutas notáveis que eu quero ressaltar aqui. A primeira foi a Rumble in the Jungle, que seria em português talvez um estrondo ou um boom na floresta. Foi disputada em 1974 entre Muhammad Ali e o George Foreman. E foi disputada essa luta em Kinshasa, no Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo. Então essa luta foi pelo título mundial dos pesos pesados. Foreman, que era o detentor do título, era o favorito, mas Ali o venceu por nocaute no 10º round. E a segunda luta que eu quero ressaltar é o Thriller in Manila, que em português seria o show ou suspense de Manila. Então nessa luta que foi disputada exatamente na capital filipina de Manila, Ali mais uma vez enfrentou o Joe Frazier, que desafiava agora o Muhammad Ali pelo título mundial.
Depois de 14 rounds, Frazier não conseguiu voltar para o 15º, por ter ambos os olhos tão inchados que ele não conseguia abrir eles. Então, Ali venceu. E depois de sua vitória, chegou a declarar que isso foi a coisa mais próxima que o sentia a morrer, ou seja, foi uma das lutas mais disputadas, mais difíceis, mais duras da sua carreira. E também chegou a dizer que Joe Frazier, seria o melhor lutador, o maior, na verdade, lutador de todos os tempos ao meu lado. Então ele chegou a colocar o Joe Frazier no mesmo patamar que ele, que era uma coisa que ele não fazia muito. Se chamava sempre de eu sou o melhor, eu sou o maior boxeador. Então foi realmente uma atitude bem diferente, até humilde, digamos assim, pelo lado do Muhammad Ali. Mas então, com essas histórias, passamos agora para o arremate. Passamos agora para o nosso bloco, o arremate. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Começando o nosso arremate, voltamos para falar um pouco sobre a figura politizada e vocal que era Muhammad Ali. Mediante o seu poder, carisma e a positividade, representou uma importantíssima peça na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, como todos souberam e como já falamos aqui antes. O lutador conseguia unir indivíduos que pouco concordavam em outros temas, mesmo após decisões distantemente não ortodoxas para o conservador estadunidense. Ali continuou a exercer grande influência e aceitação sobre um vasto espectro da sociedade. É justamente isso, João. O Muhammad Ali, né, essa apreciação pelo culto do herói, né, e essa admiração que era criada por ele é mais voltada à perseverança e à luta incessante pelas suas crenças. O impacto de Ali talvez é melhor explicado por uma citação do advogado e ativista Floyd McKissick, né, que foi muito importante nessa luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E a citação, né, abrem aspas aqui, Ali é um dos maiores norte-americanos vivos. Na época que ele proferiu essa frase, ele era vivo, né, ainda o Ali, como alguns já devem saber, o Muhammad Ali faleceu em 2016 em decorrência de choque séptico. Ele sempre teve uma saúde meio debilitada após ser diagnosticado com mal de Parkinson nos anos 80. Mas era justamente isso, o Muhammad Ali teve esse impacto muito grande e ele externalizava isso muito bem. Ele, por mais que algumas pessoas, né, ele sempre teve uma aceitação até bastante positiva, claro, na parcela dos negros dos Estados Unidos, mas apesar de ter alguns períodos com alguns declínios, o Muhammad Ali também teve grande aceitação, sempre uma boa aprovação nos brancos, que apesar de alguns serem conservadores, a favor de práticas horríveis como a segregação, condenáveis, o Muhammad Ali, por ser uma pessoa que sempre lutava pelos seus ideais e buscava sempre agir em sã consciência, era algo que sempre foi bem valorado pela sociedade americana, de acordo com grandes estudiosos, historiadores. E acho que isso aqui tem grande reverberação, né, e demonstra como o Muhammad Ali era admirado por também uma grande parte dos ativistas de direitos civis nos anos 60, que fala um pouco sobre a nação do Islã, né, grande pensador, grande parte, o Malcolm X, como já falei também, em sua célebre autobiografia, citou ali, vamos novamente aqui, abrindo aspas, Ali capturou a imaginação da integridade, do mundo negro.
Ou seja, aqui vemos como o Malcolm X acreditava, né, que Muhammad Ali tinha esse poder, tinha essa grande aceitação, essa grande valoração positiva pela comunidade dos negros nos Estados Unidos e como ele era visto como uma figura impositiva na sociedade e, de fato, nessa luta, né, pelos direitos civis nos anos 60. Em 1968, um ano antes de ser brutalmente assassinado, durante o período em que Ali foi suspenso do boxe, o pastor Martin Luther King Jr. saiu em sua defesa, afirmando que, abrem aspas novamente, Ali está deixando de ganhar milhões de dólares somente para defender seu ponto de vista e sair com sua consciência limpa. Isso é um período onde Muhammad Ali teve um baque em sua popularidade por ataques incessantes da mídia, né? Era péssimo para o governo dos Estados Unidos, que estava fazendo um recrutamento em massa, ter uma figura tão imponente, tão polarizadora e bem aceita, bem vista, né, como Muhammad Ali, falar contra abertamente, se declarar contrário, objetor do conflito no Vietnã. Assim, houve, né, ataques da mídia, muitos jornais com trâmite com o governo que atacavam Muhammad Ali para frear esse sentimento anti-guerra do Vietnã que Muhammad Ali eclodiu tão bem, né? Demonstrou isso, ele foi de fato uma das figuras anti-guerra do Vietnã no final dos anos 60. E há outro ponto que exemplifica bem como Ali exerceu essa posição de vanguarda no movimento da luta pelos direitos civis, é que o pugilista se declarou contra a guerra do Vietnã quase um ano antes de Martin Luther King Jr., demonstrando aqui o pioneirismo de Muhammad Ali nessa luta pelos direitos civis e nessa luta pelas suas crenças na sociedade estadunidense. No mais, Muhammad Ali deve aqui vamos apontar como Muhammad Ali também foi pioneiro na criação de uma empresa que tinha fundamento em angariar lucro para sócios negros, né? Colocou a importância do protagonismo econômico dos negros no campo dos esportes, por exemplo. A empresa Main Bout Inc., que atualmente se chama Top Rank Inc., foi fundada como forma de promover e angariar proveitos de suas lutas. Boxe na categoria pesos pesados era o esporte mais lucrativo do mundo na época, e a empresa era formada por integrantes da nação do Islã, sendo pioneira em inserir afrodescendentes como sócios majoritários de uma empresa promotora no campo dos esportes. Então temos aqui, antes até mesmo de existirem esses movimentos pelo protagonismo, por uma inserção, né, das minorias no campo das lideranças econômicas de empresas, Muhammad Ali já estava fundando uma empresa neste ponto. E por fim aqui, né, vamos levantar um último ponto crucial da conexão de Ali com os ativistas de direitos civis, que era o senso de urgência que era compartilhado entre as partes, né, os ativistas, no caso, e o pugilista Muhammad Ali. Os ativistas que estavam se colocando no perigo da linha de frente encontravam amparo na figura de Ali, ao ver que ele estava colocando tudo a perder quando recusou servir o exército dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Nas palavras do ativista Lawrence Guyot, abrem aspas, nós estávamos aqui em pequenas cidades, vivendo atormentados por uma atmosfera incessante de medo, tentando organizar pessoas cujos antepassados recentes eram escravos. E aqui estava esse homem, perfeitamente arrogante, que nos dava orgulho de lutar por nossos direitos. E sim, por óbvio, existiam alguns críticos na comunidade de negros, né, que também lutavam por direitos civis. Um exemplo disso é o pioneiro, né, Jackie Robinson, jogador de beisebol, que foi importantíssimo também nessa luta pelo direito dos negros nos Estados Unidos. Mas o Muhammad Ali, no geral, né, se a gente for pegar uma soma
foi muito mais admirado e defendido do que criticado nessa sua participação na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Houve, né, como eu já falei, alguns períodos onde teve um declínio na popularidade do Muhammad Ali, principalmente com relação à sua popularidade entre os brancos americanos. No entanto, Muhammad Ali sempre será uma figura impositiva dessa luta, persiste até hoje pelos direitos igualitários dos negros, não somente nos Estados Unidos, bem como no restante do mundo. E com isso chegamos ao fim do nosso arremate, né? Mais algum ponto para levantar? João, Gui, alguma coisa a mais? Não, acho que a gente cobriu tudo muito bem, eu não tenho mais nada a declarar. Concordo plenamente com o Gui. Explicou muito bem essa parte, eu uma parte aí, Miguel. Gui também foi muito bem. Vamos lá. Então, com isso, fechamos aqui a nossa primeira parte do episódio número 6 do podcast Boleiros de Humanas. Programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Espero, como sempre, que tenham gostado desse tema que, para mim, eu tenho um grande carinho pela história do Muhammad Ali. É o meu esportista predileto, juntamente ao Rogério Ceni. Então, tenho um enorme carinho pela história do Muhammad Ali. Sei com certeza que não conseguimos tocar em todos os pontos. Alguns que também são fissurados no Muhammad Ali vão reclamar nos comentários, falar que faltou falar alguma coisa, não tocamos em tal ponto. Mas nesse nosso projeto que estamos fazendo aqui, eu acho que fizemos isso bastante bem. E para quem tem mais interesse em saber um pouco de trivia, ou ouvir um debate sobre a participação do Muhammad Ali e o impacto nos direitos, na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, temos depois, se vocês quiserem ouvir a segunda parte do 6º episódio, cliquem no próximo link e escutem essa segunda parte. Como sempre, muito obrigado por terem participado dessa nossa exploração e até a próxima. Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao podcast Boleiros de Humanas. Estamos aqui na nossa segunda parte do 6º episódio do podcast, onde falamos sobre a história, a carreira do grande pugilista Muhammad Ali. Passando agora então para o nosso quarto bloco, o Shootout, onde teremos uma série de rápidas perguntas e respostas. Eu faço as perguntas, João e Gui vão responder, vocês respondam aí também em suas casas, vamos ver quem se sai melhor, beleza? Sem mais delongas, passando para a nossa primeira pergunta do Shootout. Essa pergunta será primeiro respondida pelo Gui, depois a segunda pelo João e terceira vamos começar com o Gui respondendo de novo. Primeira pergunta. Em 1978, Muhammad Ali virou personagem da editora DC Comics, aparecendo em quadrinho, onde luta juntamente ao Super-Homem para combater uma invasão alienígena à Terra. Qual desses esportistas também teve uma edição de quadrinhos? Seria o Ronaldinho Gaúcho, o Scottie Pippen ou o Arnold Palmer? Gui? Eu lembro muito bem do Ronaldinho Gaúcho aparecendo na Turma da Mônica, é o Ronaldinho Gaúcho. Ok. João, qual é a sua resposta? Qual desses esportistas também teve uma edição de quadrinho? A. Ronaldinho Gaúcho. B. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. A resposta Essa foi fácil. A dos dois está correta. Eu vou falar aqui para você, cara ouvinte, que eu me confundi um pouco na formulação da pergunta. Eu até fiz uma rápida troca aqui no nosso documento. A resposta, na verdade, a pergunta era para ser qual não tinha sido. E uma das opções era o Karl Malone, para quem não sabe, grande ala pivô do Utah Jazz, depois do Los Angeles Lakers, que também teve um gibi
que só teve uma edição, algo bem obscuro. Ia ser mais difícil a pergunta, mas eu tive que trocar rápido para Scottie Pippen. Mas tudo bem. Ronaldinho Gaúcho sim teve o gibi da Turma da Mônica. Ótimo, recomendo para todos. Passando então para a nossa segunda pergunta. Pergunta número 2. No final de sua carreira, Muhammad Ali terminou com um impressionante cartel de 56 vitórias e 5 derrotas. Muitos especialistas dizem que se o lutador não tivesse parado por 3 anos durante o provável auge de sua carreira, esses números seriam muito superiores. Existem, no entanto, lutadores que nunca perderam lutas, né? Os chamados cartéis perfeitos. Undefeated, undisputed. Qual desses lutadores não possui o chamado cartel perfeito? Seria A. Floyd Mayweather, B. Manny Pacquiao ou C. Rocky Marciano, João? Manny Pacquiao. Resposta B. Manny Pacquiao. Gui, qual desses não possui o cartel perfeito? Mayweather, Pacquiao ou Marciano? Eu vou de Pacquiao também. Os dois estão certos. Assim fica muito chato o jogo se os dois sempre colocarem a mesma resposta. Tem que errar de propósito se um colocou certo, mesmo sabendo. Mas de fato, Floyd Mayweather teve um cartel com 50 vitórias, 0 derrotas. Rocky Marciano, 49 vitórias, 0 derrotas. E o Manny Pacquiao, 62 vitórias e 7 derrotas. Inclusive, uma das derrotas, né, foi contra o Floyd Mayweather naquela luta que acho que alguns, os grandes fãs do boxe vão lembrar. Passando então para a nossa terceira e última pergunta do Shootout. Muhammad Ali já figurou 40 vezes na capa da revista de esportes estadunidense Sports Illustrated. Qual desses atletas já esteve mais vezes na capa da referida revista? Seria A. o Michael Phelps, B. Tiger Woods ou C. Michael Jordan? Gui? Eu vou de Michael Jordan. Michael Jordan. João? B. Tiger Woods. A resposta é C. Michael Jordan. O Gui está correto. Acho que o João deve ter fugido dessa resposta, porque alguns, né, como até sabem, saiu agora essa série, né, documentária do Michael Jordan no Netflix, onde ele teria, né, ele tem um ressentimento com a revista Sports Illustrated, mas o Michael Jordan foi capa da Sports Illustrated 50 vezes já. O Muhammad Ali já figurou 40, né, vezes, na verdade, e esses outros também já foram várias vezes capas, acho que cerca de 20 o Tiger Woods e 20 o Michael Phelps também, mas o Michael Jordan já foi capa 50 vezes da Sports Illustrated. Então sim, o Muhammad Ali é o segundo neste posto, somente com o Michael Jordan à sua frente. Com isso, fechamos o nosso shootout de hoje com vitória para o Canadá. Gui, pode comemorar, a vitória é sua hoje. E espero que vocês também tenham se divertido nesse nosso shootout. Acho que foi até um pouco mais fácil hoje, eu diria. E sem mais delongas, vamos passar então para nosso debate, né, as alternadas. Vamos conversar um pouco mais de forma não moderada sobre os temas que apareceram no nosso episódio de hoje. Entrando agora nas nossas alternadas, de pronto eu vou entrar aqui com uma pergunta, até com uma conexão com as eleições nos Estados Unidos que estão se aproximando a cada dia, né? Temos a eleição, né? Primeira terça-feira, né, de novembro, teremos as eleições nos Estados Unidos presidenciais. E alguns vão se lembrar que, via uma série de ordens executivas, o presidente estadunidense Donald Trump impôs umas severas, né, restrições de viagens a cidadãos de diversos países, majoritariamente muçulmanos, durante 2017. Esses países que incluíam o Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria, Iêmen e o Chad.
eu gostaria de saber se vocês acham, né, que naquele ponto o presidente estava certo em implementar essas medidas, mas de um ponto de vista, vamos passar aqui em tudo que a gente já tratou, né, sobre o Muhammad Ali, que era um indivíduo muçulmano que pregava pela colaboração, né, vocês viram a citação, colocamos dele aí, ele era, acima de tudo, apesar de ser um pugilista, uma pessoa que lutava para ganhar, né, era o seu ganha-pão, ele era um pacifista. Vocês acham que esse tipo de medida auxilia, né, os Estados Unidos, cria uma rede de proteção ou, na verdade, cria um senso de medo maior e acaba até agindo em contramão do que dessa proteção, né, essa rede de proteção que busca ser criada? E no mais, como vocês acham que o Muhammad Ali ia reagir, né, isso que ocorreu 1 ano após a sua morte? Como vocês acham que o Muhammad Ali, que sempre foi muito vocal sobre as decisões políticas dos Estados Unidos, como ele ia reagir frente a essa decisão do Donald Trump? Então, Miguel, eu concordo que esse tipo de atitude pode criar um certo repúdio com os americanos vindo desses países. Os países podem ver os Estados Unidos com maus olhos e muito por causa de uma decisão do presidente. Sobre a figura do Muhammad Ali, como ele teria reagido com isso, a gente até falou um pouco sobre isso já em um episódio sobre figuras do esporte se posicionando politicamente. Eu acredito que ele teria se posicionado de alguma forma, não somente deste episódio, mas outros que nós vimos que vem acontecendo ultimamente. Mas seria interessante de ver como é que o Muhammad Ali teria se posicionado se ele tivesse sido um atleta dos tempos atuais. De que forma ele teria se posicionado perante uma situação dessa. O que ele teria feito hoje em dia após uma situação dessa. O que a gente vê muito é as atletas se posicionando online, hoje em dia muito por causa da pandemia, ou também tomando atitudes dentro do mundo do esporte, dentro da prática do esporte, como a gente viu na NBA e tantos outros casos. Então eu acho que ele se posicionaria assim muito pela pessoa que ele era e pela figura que ele representava nessa luta. Muito bem, Gui, o que você pensa? Acha que o Muhammad Ali teria tomado, né? E obviamente eu acho que o João acha, né, que ele teria tomado um embate, né, de frente com essa decisão do presidente Donald Trump. Gui, o que você acha sobre o assunto? Essa decisão favorece os Estados Unidos? Favoreceu, né, na verdade, ou acabou por dificultar, agir em contramão do que era objetificado pelo governo estadunidense? E se o Muhammad Ali seria um crítico fervoroso dessa medida também, não só por essa ligação religiosa, mas também por todo o seu histórico de participação política? Olha, eu acho que para começar, essa medida é evidentemente islamofóbica. Essa medida foi uma ação populista, tomada por um presidente populista, um presidente que realmente incita não só a islamofobia, mas incita divisões em seu país e no mundo, na verdade, e foi uma decisão completamente ridícula, que foi, como eu disse antes, populista para apelar à sua base, porque ela evidentemente não resolve nenhum problema. Você impedir alunos, empresários ou pessoas que vêm desses países aos Estados Unidos procurando uma vida melhor, procurando educação, procurando, talvez chegando já empregado, você impedir essas pessoas de virem aos Estados Unidos não vai resolver um problema de parar pessoas que vêm para cometer ataques terroristas, que é essa justificativa, eu imagino. Não, eu sei que era essa justificativa. Você está simplesmente cortando um fluxo de pessoas com um motivo completamente estúpido, um motivo que não vai resolver o problema.
Então, francamente, eu acho que essa decisão foi absurda. Essa medida foi absurda, essa medida foi realmente completamente contra qualquer lei básica, internacional de imigração e contra qualquer sentido, francamente. Mas agora, sobre a questão do Muhammad Ali, eu tenho certeza que ele teria se posicionado, concordo com o João, teria se posicionado fortemente contra essa medida e acho que ele teria se colocado fortemente contra o governo Trump de uma maneira geral. Porque eu realmente acho que tudo que o Donald Trump incita, tudo que ele prega é contra o que o Muhammad Ali acreditava. O Muhammad Ali teria ficado simplesmente chocado com como o presidente Trump, no primeiro debate presidencial, se recusou a condenar grupos de supremacia branca. Ficaria chocado com isso, com certeza também se posicionaria contra. Mas agora, voltando à questão das restrições de viagem, eu tenho certeza que ele teria se posicionado contra. Acho que teria se posicionado de maneira até mais forte e frontal do que o LeBron James tem se postado durante o movimento de Vidas Negras Importam. Isso levando em consideração que o LeBron James se posiciona bastante. Eu acho que o Muhammad Ali seria uma figura ainda mais forte em contra essas medidas completamente islamofóbicas do presidente americano, que está vividamente e nitidamente, desesperado nesse momento. Eu acho que basicamente o que vocês falaram aqui, né, principalmente você aqui, Gui, é muito de chover no molhado, mas naquele sentido, não que a gente tá... Eu concordo com o que você mencionou aí da medida ser islamofóbica, mas no sentido que é algo que é sempre mencionado, mas aparenta, né, que o Donald Trump, algumas outras lideranças populistas que são de fato, procuram tomar essas medidas que terão, né, angariarão um suporte rápido, especialmente da base política dessas lideranças. Os conservadores americanos, obviamente, são a favor, né, uma boa parte, não podemos generalizar aqui, claro, mas uma boa parte é a favor dessas restrições de viagens. No entanto, existem estudos, né, que demonstram que esse tipo de medida, de sanção, não é nada efetivo, na verdade. Minguam, né, qualquer espécie de efetividade de uma medida como essa em frente a investimentos na segurança, até nem mesmo investimentos em colocar mais agentes, mas existem estudos fáticos que demonstram que para diminuir o terrorismo, que seria o objeto mor dessa medida, a saída melhor seria o investimento em câmeras, em reconhecimento facial e essa espécie de tecnologia que às vezes é muito deixado de lado, né? Temos problemas aqui no Brasil com a criminalidade e sempre é fácil você ligar, né, ao jornal, assistir a TV, ver políticos, prefeitos, governadores que estejam falando que estamos aumentando o efetivo policial. Eu que sou estudante de direito, tenho conhecimento, né, trabalho nessa área do direito penal, conheço um pouco, entendo que a forma de diminuir essa criminalidade, de fazer isso de uma forma efetiva, seria com investimento em segurança. Não é palpável colocar mais agentes policiais, até porque é algo que é bem tópico. Você coloca um efetivo, um pelotão policial numa determinada rua, na Rua Maria Antônia de São Paulo, aqui eu estudo no Mackenzie, sou mackenzista. De fato, os crimes naquela rua, nas ruas adjacentes, irão cair, mas é algo que não é tão efetivo em diminuir a criminalidade. Também não é possível colocar um pelotão da Polícia Militar em cada quarteirão da cidade de São Paulo, por exemplo. Então, tanto na criminalidade como na questão do terrorismo, aparenta bastante claro que a saída é o investimento na tecnologia. Mas para finalizar aqui, só quero pegar um último comentário dos dois aqui. Você que falou desse negócio, né,
de como o LeBron James, que agora está buscando o seu 4º anel de campeão na NBA, eu estou torcendo contra, que eu sou torcedor do Boston Celtics, espero que o Lakers não iguale o Celtics com 17 títulos, veremos, acho possível, Miami Heat acho que não vai segurar não, mas enfim, eu acho que o LeBron James é bastante vocal. Outro que a gente já falou aqui, outro esportista americano, Colin Kaepernick, né? É outro esportista que me vem à mente que é bastante vocal. Temos outras esportistas mulheres também, a Serena Williams, a Megan Rapinoe, vários esportistas, principalmente estadunidenses, que são vocais, né, nessa área aqui, ainda mais que a gente estava falando sobre o presidente Donald Trump. Mas eu queria tocar, né, a miúde, fazendo essa comparação entre o Muhammad Ali e outro grande esportista, Michael Jordan, sobre quem seria o maior esportista de todos os tempos. Você tem alguns que defendem que é o Michael Jordan, outros que defendem que é o Muhammad Ali. Eu defendo fervorosamente que é o Muhammad Ali, até porque, já falamos aqui, ele ficou 3 anos parado no auge da carreira dele, né? Ele tinha 22, estava no auge mesmo, jovem campeão. Perdeu lutas depois, mas todas as lutas depois que ele voltou desse período, né, que ele ficou parado. Mas vocês acham que nesse cálculo aqui, sobre quem é o maior esportista de todos os tempos, deveria entrar no fator essa contribuição do Muhammad Ali no movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, essa luta que ele teve contra a guerra do Vietnã e tudo que o Muhammad Ali tem, não só como esportista, mas também como cidadão, algo que, francamente, o Michael Jordan, sem querer criticá-lo, que também é um grande esportista e uma boa pessoa, não demonstrou em toda a sua carreira? Primeiramente, bela pergunta. Eu vejo que há uma diferença entre os dois, que, tirando, claro, a técnica esportiva de ambos, que é indiscutível nas áreas de atuação, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria provavelmente é difícil, mas eu acho que eu escolheria o Muhammad Ali. Michael Jordan, por ser um outro momento, no final ali dos anos 80, nos anos 90, no começo da indústria do marketing esportivo nos Estados Unidos, né? No começo não, mas quando estava superaquecido, né? E teve aquele crescimento gigantesco de marcas dentro desse meio. O Michael Jordan foi, muitas vezes ele foi criticado por apenas pensar no lado comercial e não o lado não político, mas de não se posicionar politicamente, ainda mais para ajudar a luta de direitos civis, como, por exemplo, o Muhammad Ali se posicionava. Um caso muito conhecido é ele não ter se posicionado, não ter ajudado na campanha, se eu não me engano foi do senador, né? Isso, justamente. Eu não lembro agora o nome do senador, mas era um senador democrata, né, do estado dele, da Carolina do Norte, que poderia vencer o incumbente republicano, e dizem, né, que ele, até nesse documentário que eu citei aqui da empresa Netflix, ele fala sobre uma frase, né, atribuída a ele que por que eu vou sair publicamente falando em prol desse candidato democrata? Os republicanos também compram sapatos, né, que ele só queria em tese, né? Ele disse que essa frase foi tirada de contexto, mas foi interpretada como ele simplesmente visão do lucro, né? Que você está falando, que ele preferia vender os Air Jordans dele do que conseguir os votos. Não que ele fez um... É de conhecimento público que ele fez uma doação considerável para a campanha do candidato, para ajudá-lo. Sua mãe o mesmo pediu para
a ajudá-lo. Ele ajudou com uma ajuda monetária, porém não teve uma ajuda, não ajudou com a sua imagem para propagar a imagem do candidato. E ficou visto com essa frase que foi tirada fora de contexto, ele mesmo disse, de não querer escolher nenhum lado, quando que ambos os lados compram sneakers, né? Que é o tênis, por exemplo, o tênis Air Jordan dele. Então, eu acho que por ele estar em um outro momento, claro que cada pessoa tem seus ideais, cada pessoa tem... Cada pessoa tem seus ideais. E ele, por esse outro momento também, ele era muito mais comercial que o Muhammad Ali. O Muhammad Ali deixava, como a gente falou nesse episódio, de muitas vezes de ganhar milhões por seus ideais. Então, para mim, não só como esportista, mas como figura dentro do esporte que foi ídolo para até mesmo o próprio Michael Jordan, acho que o Muhammad Ali é uma figura extra esportiva, e ele acaba se destacando mais por esse motivo. Não desconsiderando Michael Jordan, que para mim, se não é o primeiro, talvez o segundo maior esportista de todos os tempos. Perfeito. Gui, o que você acha? Você acha que deveria entrar também esse fator, né, de tudo, essa contribuição enorme do Muhammad Ali para a luta dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos, também essa contribuição na ação pacifista, né, contra a guerra do Vietnã e tudo que ele representa também no campo político dos Estados Unidos e também no mundo? Você acha que isso entra no campo, nesse cálculo sobre o maior esportista de todos os tempos, né, comparando ele aqui com o Michael Jordan? Se também quiser incluir outro esportista, não tem problema, mas eu lembro dos dois, né? Os dois, né, Michael Jordan e Muhammad Ali, são bastante lembrados como os maiores esportistas de todos os tempos. É um debate comum. Você acha que, de fato, deveríamos prestar atenção, contar também com essa contribuição histórica que o Muhammad Ali teve de forma bastante contundente em seu favor nesse cálculo? Então, olha, antes eu queria só voltar rapidinho, Miguel, naquela questão que a gente estava falando das medidas do presidente Trump. Eu já vou responder a sua pergunta que você fez agora. Eu só queria falar o seguinte, que aquele ponto que você falou, Miguel, eu concordo que a medida de barrar viajantes daqueles países majoritariamente muçulmanos foi completamente populista, e ele sabia que era uma medida populista porque ela logo foi derrubada. Ela ficou menos de 3 meses e meio em vigor e foi derrubada pela corte, porque eu acho que ela inclusive era inconstitucional. Então essa medida foi só para angariar mais apoio da sua base eleitoral, para a galera gritar e falar, é isso aí, e foi muito mais para isso do que para realmente conter o terrorismo, porque ela, de novo, foi derrubada em 3 meses e francamente é impossível que ninguém falou para ele que essa medida ia ser derrubada em pouco tempo pelas cortes. E aquilo que você falou, Miguel, eu achei bem interessante de como outros jeitos você pode fazer para impedir o terrorismo. Eu tava pensando que um deles podia ser uma maior triagem, podia ser feito talvez no âmbito consular, ou seja, antes de emitir vistos, que de novo todos esses países já precisavam de visto para os Estados Unidos, ninguém da Líbia, por exemplo, pode só chegar nos Estados Unidos, como um britânico pode, nem brasileiro pode, inclusive, só chegar nos Estados Unidos sem visto. Então um jeito que poderia conter e evitar essa ameaça terrorista seria no âmbito consular, de fazer uma triagem maior, pedir mais documentos. Não sei, tem vários meios de fazer isso que não requerem um bloqueio total de viajantes para o seu país. Mas agora, entrando na questão de quem é o maior esportista de todos os tempos, e se essas atitudes mais políticas deveriam entrar nessa decisão de quem seria o maior esportista de todos os tempos, eu diria o seguinte, que eu acho que não necessariamente deveria entrar na decisão, mas para mim entra e muito. E para isso, e por isso, na verdade, para mim, eu concordo com você e com o João, o Muhammad Ali está a léguas de distância do Michael Jordan como o maior esportista de todos os tempos. Porque não só ele foi um fenômeno no seu esporte,
foi o boxe, mas ele foi um fenômeno fora do ringue. Isso pra mim conta muito. Vocês não precisam falar mais nada, vocês já falaram tudo de como ele foi importantíssimo para os direitos civis americanos, e para tantas outras coisas dentro dos Estados Unidos. E só para colocar um pouco mais de polêmica aqui, para mim o LeBron James já está a léguas de distância do Michael Jordan, justamente por ser um fenômeno na quadra, mas também um fenômeno fora dela, como o Muhammad Ali, se posicionando, deixando bem claro o que está acontecendo nos Estados Unidos e na verdade no mundo com essa questão de violência policial. É um absurdo, e ele sempre se coloca firmemente no lado, nesse âmbito, quero dizer. Então ele sempre está ali sendo uma voz muito grande desse movimento de Vidas Negras Não Importam, que é muito importante. Então, exatamente, para mim é isso. Muhammad Ali é de longe o maior esportista de todos os tempos nos Estados Unidos, e Michael Jordan não tá nem ali em segundo. Quem em segundo para mim é o LeBron James. Esse comentário foi polêmico. Eu acho que o LeBron ainda não chegou. Ele é de fato um fenômeno. Vamos ver se ele conquista esse título. Espero que não. Espero que fique com essa fama de LeBron pipoca mesmo. Mas beleza. Eu acho que o LeBron de fato faz esse papel muito importante, e creio que o que resta é o Michael Jordan com passado do tempo. Eu acho que ele agora está, inclusive, um pouco mais vocal, talvez com algumas críticas. Ele é uma pessoa também que se importa muito com a imagem, né? Acho que o mundo, de uma forma geral, a sociedade brasileira, estadunidense, que seja da Nicarágua, todo mundo está cobrando um pouco mais das pessoas, né, públicas, sejam jogadores de futebol, blogueiras de Instagram, chefes de cozinha que aparecem na televisão, o que for. Estão cobrando de fato mais um posicionamento. As pessoas são criticadas por não darem os seus posicionamentos, porque a sociedade, no geral, nas nossas sociedades, tem sentido, né, essa necessidade de entender. Você que é uma pessoa tão importante na vida, que demonstra, influencia tantas pessoas, também tem que demonstrar como pensa nesse assunto. Não é possível, né, que uma pessoa como Michael Jordan permaneça inerte, por exemplo, numa situação dessas. E ele tem se posicionado cada vez mais, embora não de forma tão fervorosa como o LeBron James, e por óbvio não chegando nem perto do que eu acho que o Muhammad Ali faria. Eu acho que o Michael Jordan já está se adequando, né, vamos colocar assim, aos tempos, porque ele também não é nenhum bobo, ele sabe, né? Eu acho que ele também se importa, com certeza, mas ele sabe que isso aí vai ser degradante para a imagem dele se ele continuar, se ele permanecer nessa inércia, né, em cima do muro, sempre igual a um gato. Então, eu acho que é isso. Mais algum comentário, João, Gui? Não, acho que a gente já cobriu tudo. Pra mim, estou bem. Acho que já falei bastante também, já polemizei bastante por hoje. Perfeito. Então, obrigado a todos pela sua audiência aqui no 6º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre a vida, né, a carreira do Muhammad Ali, grande pugilista e ativista dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos, pacifista, e a importância que essa figura teve de forma geral no campo da história e do esporte. Então, obrigado pela sua audiência e até a próxima.